terceiro ano, tudo bem? Como estão nesse período aí de isolamento? Eu estou com muita saudade de todos vocês, estou com saudade de estar em sala de aula, estou com saudade de conversar com vocês sobre os assuntos e falar cara a cara, olhando para todos vocês. Mas é um momento necessário, não é isso? E daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos, nessa videoaula, trabalhar um pouquinho de tudo que vocês têm visto até o momento, revisar os conteúdos que nós estudamos até durante essa etapa, pensando mesmo em como vai ser a prova bimestral de vocês quando voltarem e destacando principalmente aqueles assuntos que são recorrentes em prova. Vamos lá? Para quem não lembra do que nós estudamos até o momento, está aí um resuminho dos assuntos, ok? A primeira coisa que nós vimos, que nós, no caso, revimos, porque é um conteúdo que vocês vêm estudando desde o nono ano, que são as funções da linguagem. Depois a gente partiu para o segundo capítulo do livro, que trata sobre o texto verbal e o texto não verbal. Em seguida, o capítulo 3, que trata de texto e discurso. A gente viu um pouquinho de intertexto e interdiscurso também. E aí a gente chegou na intertextualidade, a gente teve uma aula dedicada apenas a esse assunto, que ele é muito queridinho de alguns vestibulares. Depois a gente viu um conteúdo específico de ditados populares, que vem sempre não como um conteúdo específico a ser trabalhado, mas a partir de textos para serem analisados e interpretados. Depois a gente viu o capítulo 4 com os gêneros do discurso, e daí a gente viu o capítulo 6, observação, análise e identificação, quando nós fizemos aquela brincadeirinha de adivinhar quais eram os objetos a partir da análise do tato, ok? E aí a gente teve no capítulo 7 a comparação de textos. A gente chegou a ver já o uso de referências literárias para a interpretação de texto. E o último conteúdo que nós estudamos foi a memorização, que foi o capítulo 8. Aí a gente vai rever um pouquinho de cada um desses pontos. As funções da linguagem. Para a gente entender bem as funções da linguagem, quem ainda tem dúvidas em relação a esse aspecto, nós vamos considerar sempre os elementos que compõem a comunicação. O ser humano estabelece comunicação a partir de linguagem, e essa linguagem pode ser na forma verbal, não verbal ou mista, e a gente tem, e essa comunicação é sempre com a intenção. Uma pessoa que estabelece comunicação com outra querendo passar uma mensagem qualquer. Então, os elementos que compõem a comunicação são o emissor, que é aquele que manda a mensagem, que envia a mensagem, o receptor, que é quem vai receber essa mensagem. O outro elemento é a própria mensagem. A gente tem um referente, que também pode ser chamado de contexto. Toda mensagem tem um contexto de produção. Daí a gente tem o código, porque a gente se comunica a partir de um código qualquer. Esse código pode ser oral ou não, esse código pode ser escrito, esse código pode ser verbal, pode ser não verbal. E por último a gente tem um canal, o elemento pelo qual eu me comunico com você. Por exemplo, numa ligação, eu me comunico com você a partir do canal telefone ou celular, ok? É sempre um meio pelo qual a mensagem vai ser transmitida. Daí, a considerar o foco da mensagem, a intenção por trás daquela comunicação, nós vamos ter as funções da linguagem. Sempre pensando em o que o emissor deseja com aquele texto, qual é o seu objetivo, qual é a função que a língua está sendo usada naquele momento. Então, de baixo para cima, ok? Quando eu tenho uma comunicação que tem como principal objetivo passar uma informação clara, objetiva, direta, preocupada com o que está acontecendo fora, é a função referencial. A referencial tem como foco, dentre os elementos da comunicação, o referente, ou seja, o contexto. Se eu quero informar algo, essa informação vem de um contexto específico. Então, daí eu considerar a predominância da função referencial.
Em seguida, aqui ao ladinho, na cor roxinha, a gente vai ter a função emotiva. A função emotiva ela é centrada no emissor, porque a partir dela o emissor vai dizer o que ele sente. Ele vai falar em primeira pessoa, todos os seus sentimentos, tudo o que ele tem a dizer sobre alguma coisa, ok? São os textos em primeira pessoa. Já a função poética, o foco dela é a mensagem, pois ela vai se preocupar em como vai ser construída a mensagem a ser passada. Que linguagem eu vou utilizar? Que palavras eu vou utilizar? Como eu vou relacionar essas palavras para criar um determinado efeito de sentido? Por exemplo, se eu fizer uma metáfora, se eu utilizar uma metáfora, a metáfora é a relação, eu estabeleço uma relação entre um elemento e outro a partir das proximidades. Então, se eu digo, você é um anjo, eu estabeleci uma relação entre o você e a ideia de anjo e todas as características que eu relaciono ao anjo. Então, a partir da escolha específica dessas palavras, você, o verbo mais anjo, eu acabei de utilizar a função poética. A metáfora que eu criei é a partir das relações das palavras e o efeito que isso vai causar no meu leitor, no meu receptor, no caso. Então, se o meu receptor, ao ouvir você é um anjo, ele vai entender o quê? Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que tem muitas qualidades, que ajuda, que está sempre disponível. Então, tudo isso foi dito com uma única frase em que eu relacionei várias palavras. Então, é o efeito disso aí, função poética. Temos ainda a função apelativa, cujo foco é o receptor. É aquela função, aquele elemento em que a mensagem ela é focada em fazer o nosso receptor tomar determinada atitude. É convencer o meu receptor a fazer algo. Então, se eu digo, compre batom, eu estou querendo, a partir da linguagem, convencer o meu leitor a consumir determinado produto. Então, eu estou usando a minha linguagem não é com uma intenção artística, não é para passar uma informação, é apenas para que o meu receptor haja conforme os meus desejos. Temos ainda a função metalinguística, aí no balãozinho azul. A metalinguística, o foco dela é o código, porque é uma linguagem preocupada em falar sobre a própria linguagem. Sempre que eu falo sobre algum elemento que compõe a língua, o mesmo elemento, por exemplo, essa aula agora que eu estou ministrando, é uma aula em que eu uso a língua portuguesa para explicar elementos da língua portuguesa, metalinguagem. Se eu faço uma foto minha, se eu tiro uma foto minha, fotografando alguém, a foto está falando sobre o quê? Sobre a própria foto, metalinguagem. Se eu faço uma pintura minha, pintando alguém, fazendo um quadro, a pintura da própria pintura, metalinguagem. E por último a gente tem a função fática, que o foco dela é o canal. Nessa função, a intenção principal é apenas verificar se a comunicação deu certo. Agora, neste momento, eu estou me comunicando com vocês a partir dessa videoaula, a partir de áudio. Daí eu digo, vocês entenderam? Alguma dúvida? Quando eu digo, vocês entenderam? Alguma dúvida? A minha intenção é apenas verificar se a comunicação que eu tentei estabelecer se concluiu ou não. Ela chegou até você ou não. Ok? Então, essas são as funções da linguagem. E o nosso segundo conteúdo do capítulo 2 do nosso livro didático, que são os textos verbal, não verbal e misto ou multimodal. Vocês já sabem que essa nomenclatura multimodal ela pode aparecer em algumas provas e quando ela aparece, ela significa exatamente texto misto, ok? Então, o texto verbal é o texto que utiliza palavras na comunicação. O não verbal é o texto que não utiliza palavras, ele pode usar qualquer outro recurso para se comunicar que não sejam palavras.
E o multimodal ou misto é aquele que mistura o verbal e o não verbal. Ele tem os dois anteriores em si. E aí é um detalhe importantíssimo, por exemplo, uma fotografia com uma legenda. A fotografia é um texto não verbal. A legenda não faz parte do texto, a legenda é outro texto. Então seria um texto verbal e um texto não verbal. Agora, se há algo escrito, palavras no corpo da fotografia, daí a gente pode considerar como texto misto. E ao lado vocês têm alguns exemplos, certo? De texto verbal, texto não verbal e texto misto, ou multimodal. Vocês vão paralisar esse vídeo e dar uma lidazinha aí nesses exemplos. Mas como vocês podem observar, o primeiro todo constituído de palavras, é um poema. O segundo são os emoticons do WhatsApp, que aí são várias imagenzinhas, várias carinhas que trazem pra gente uma série de significados. E por último a gente tem uma tirinha com os personagens conversando, e esse diálogo se estabelece por palavras, mas as imagens nos ajudam a compreender o que está sendo dito pelas palavras. Então, o verbal e o não verbal estão estritamente relacionados. Nosso terceiro conteúdo é o conteúdo do capítulo 3 do nosso livro didático, que é o texto e discurso, e o intertexto e o interdiscurso. E existem alguns conceitos que nós precisamos ter em mente. O primeiro é o de texto, e aí ele vai... Texto é tudo aquilo que é um todo completo, dotado de significado. Você olhou, você observou, você conseguiu extrair dali um sentido, você vai ter um texto. Logo, ele não precisa ser constituído por palavras, ele não precisa ser apenas escrito. Tudo do qual você extrai um sentido, você vai chamar isso de texto. Já o discurso é uma atividade comunicativa, ela é constituída não apenas pelo texto. O texto faz parte do discurso, mas ela também vai considerar o contexto, a finalidade, os interlocutores, ok? E aí o exemplo aí dessa charge, nós temos um texto que fala um pouquinho sobre a violência, mas que traz um discurso maior sobre a violência nos centros urbanos. É um texto específico sobre esse assunto, mas que ele traz algo maior, um contexto maior, uma visão de mundo, um posicionamento sobre esse assunto. Já a intertextualidade é a relação entre os textos, quando você tem um texto retomando, dialogando, estabelecendo relação com o outro, e a interdiscursividade é quando dois discursos se relacionam, um retoma o outro, ok? Outro conteúdo com o qual trabalhamos foi o de intertextualidade. E a intertextualidade ela é conceituada como sendo uma relação, uma retomada, um diálogo entre textos. Nós temos um texto do qual novos textos vão ser escritos, a partir do qual novos textos vão ser escritos, e essa intertextualidade ela pode acontecer de forma implícita ou de forma explícita. A implícita é quando é necessário que o leitor conheça um conteúdo prévio, porque essas informações, a relação, a retomada, ela é dada de forma muito sutil, por uma palavra, um único elemento, e se o leitor não conhecer o texto, o intertexto, o texto primeiro, ele não vai conseguir recuperar essa informação. Já a explícita é como nós temos aí nessa foto, nessa imagem dos Simpsons atravessando a avenida Abbey Road, e aí a gente vai ter a retomada da capa de um dos álbuns mais conhecidos dos Beatles. Então, por mais que você nunca tenha ouvido Beatles, por mais que você não goste da música, do estilo, você consegue retomar a informação dessa capa a partir do novo texto, que é o texto dos Simpsons.
ok? Então, isso é intertextualidade. E aí, como vocês podem ver pelo exemplo que eu trouxe, essa intertextualidade ela pode acontecer com textos de qualquer tipo de linguagem. Texto verbal, texto não verbal. Ele pode ser em forma oral, pode ser escrito, ok? Pode ser em forma visual. Ela pode acontecer de qualquer forma, a intertextualidade. Nosso outro conteúdo são os ditados ou provérbios populares, que eles vêm geralmente como um texto a ser analisado, a ser interpretado para a questão, nunca cobrado como um conteúdo em que você precisa conhecer os conceitos. Ele é cobrado especialmente no sentido de verificar se vocês conseguem estabelecer contexto, conseguem relacionar texto a contexto. Perceber, por exemplo, como uma determinada expressão, um determinado ditado, ele dialoga com uma determinada situação comunicativa. Então, geralmente é assim que eles são cobrados, certo? E aí, os ditados populares, eles são expressões, são frases consideradas sábias dentro da nossa cultura, da nossa tradição, e elas são sempre utilizadas dentro de um determinado contexto para trazer uma ideia de ensinamento, de reflexão sobre uma determinada situação comunicativa, ok? E eles estão sempre relacionados à nossa cultura. Então, a gente vai ter ditados próprios de uma região, ditados que estão relacionados a grupos étnicos, a grupos sociais, ok? Então, eles vão ser sempre observados dentro dessa perspectiva cultural e contextual. Nós também estudamos a observação, a análise e a identificação, que nós podemos considerar como o primeiro processo de análise e interpretação de um texto. Para você ler, para você entender, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre observar o texto que está na sua prova. A partir dessa observação, a gente consegue já perceber, por exemplo, se é um texto verbal, não verbal ou misto, só pela observação. E aí o que é observar é olhar, é notar, é perceber, certo? E aí, quando você olha, você já começa a realizar a leitura e começa a identificar o texto, identificar elementos desse texto. E aí você consegue, por exemplo, identificar que tipo de linguagem vai ter aí, por exemplo, se é uma linguagem mais coloquial ou se é uma linguagem mais formal. Você consegue identificar, distinguir o tipo textual que aparece ali, que predomina. Primeiro você olha para o texto, depois você, a partir da leitura, vai identificando, vai estabelecendo distinções dos elementos que caracterizam o texto. Se esse texto é em prosa ou em verso, se esse texto utiliza uma determinada figura de linguagem ou não. E aí a gente chega na análise. A análise é a decomposição desse texto em partes para que você consiga reconhecer e aprofundar aqueles elementos que você foi percebendo na identificação. Então, por exemplo, quando você olhou para o texto, percebeu que ele é um texto verbal, e aí na leitura você foi percebendo que existe um tipo narrativo, a decomposição dos elementos desse texto vai te possibilitar, por exemplo, perceber se os verbos realmente são os verbos característicos de um tipo narrativo. E quem possibilita isso é a análise. Então, esses três processos, observação, identificação e análise, eles são os primeiros que são realizados e eles acontecem juntos. É um processo unido, gradual, quase que a gente quase que faz inconscientemente esse processo, ok? Daí um outro processo de interpretação que é muito cobrado em prova e que nós já estudamos é a comparação. A comparação de textos, ela pode acontecer não apenas com dois, mas a prova pode oferecer a vocês
3 textos ou mais, de linguagens diferentes, de gêneros diferentes, de tipos diferentes. E vocês sempre vão trabalhar a comparação a partir daquilo que aproxima ou afasta os textos. A comparação ela vai sempre levar em consideração alguns critérios, alguns aspectos que a própria prova oferece, certo? E aí os critérios podem ser o de gênero, o de tipo textual, o contexto, a estrutura específica, a intenção comunicativa, a temática, a abordagem. Então, aquelas questões em que você tem 2 ou mais textos e que depois a questão pergunta qual a temática ou o que há em comum em relação à temática, ela está trabalhando com a comparação, ok? E então a gente chega em um outro conteúdo que é muito importante, que é o uso de referências literárias para a interpretação de texto. E quando esse conteúdo ele é cobrado, geralmente quando o texto literário ele vem junto com o texto não literário, e aí as questões sempre esperam que o aluno seja já capaz de, só pela leitura do texto, perceber as diferenças entre um texto literário e um texto não literário. E aí, para isso, a gente trabalha com os conceitos de conotação e denotação e literário e não literário. E aí, para quem não lembra, né, a denotação, nós vamos ter a denotação como sendo a significação restrita, a palavra no seu sentido comum, aquele conceito encontrado no dicionário, são as palavras utilizadas de modo objetivo, a linguagem é sempre exata, ela é precisa. Já a conotação, a significação ela é ampla. Quem cria o significado é o contexto. As palavras elas têm um sentido que levam em si valores sociais, afetivos, ideológicos, e não exatamente só o conceito fundamental que você encontra no dicionário. Na conotação, a palavra ela é utilizada de forma artística, de forma criativa, e a linguagem é extremamente expressiva, ela tem muitos significados. Então, é necessário que a gente saiba a oposição entre denotação e conotação. E aí a gente chega no texto literário e o não literário, porque o literário ele está para o conotativo e o não literário está para o denotativo. Então, um texto literário, ele utiliza uma linguagem mais pessoal, ele é carregado de emoções e valores, certo? A linguagem do texto literário ela é plurissignificativa, ela tem, o texto literário ele passa por um processo de recriação da realidade, ele tem uma intenção estética, nós não temos ali a realidade da forma como nós vemos diariamente, ela é recriada, por mais que seja parecido, não é exatamente a mesma coisa. E o ênfase é sempre na expressão. Já o texto não literário, ele vai utilizar uma linguagem impessoal, objetiva, informativa. A linguagem ela vai ser denotativa. Nós não vamos recriar num texto não literário a realidade. Nós vamos informar sobre a realidade. E o ênfase vai ser sempre na informação, no conteúdo. E pensando em termos de funções da linguagem, o texto literário ele vai sempre utilizar a função poética, ou seja, aquela função da linguagem que permite a criação, a exploração de sentidos e o efeito desse sentido. Já o texto não literário ele vai sempre fazer uso da função referencial, porque ele é informativo, ele não é pessoal, ok? A gente chega então na memorização, e aí a memorização ela é um processo que vai considerar todo o conhecimento de mundo de vocês, vai considerar todo o acúmulo de conhecimento que vocês vêm tendo ao longo da formação, tudo aquilo que vocês vêm estudando durante toda a formação de vocês, lá do infantil até o ensino médio, até agora o terceiro ano, tudo que vocês estudaram e que ficou retido na memória de vocês vai ser cobrado numa questão que trate exatamente do processo de memorização. Então, os textos, numa questão que quer trabalhar com a memorização, eles funcionam principalmente como ativadores de conhecimento.
Ele está lá para dar informações sobre um determinado assunto e ele vai trazer algumas palavras que vão ser fundamentais para vocês ativarem o conhecimento. Então, isso vai ser principalmente com textos de outras áreas que não a área da linguagem. Então, você vai ter um texto de história na prova de interpretação e esse texto de história vai trazer algumas palavras. Por exemplo, um texto sobre o período medieval. E aí ele vai trazer algumas palavras para ativar o conhecimento de vocês, tudo que vocês já viram, ouviram e estudaram sobre o período medieval. Então, vocês vão ter clero, vocês vão ter as relações com o senhor feudal, as divisões da sociedade, feudalismo. Então, são palavras que o texto vai trazer e as questões vão ser trabalhadas não apenas a partir do texto, somente para saber se você entendeu o texto, mas também se aquelas palavras ativaram o conhecimento e você puxou da memória aquelas informações. Então, ele vai trabalhar com um contexto que está mais dentro da sua cabeça e a compreensão textual, ok? E nós chegamos agora no nosso último conteúdo, que está no capítulo 4, que certamente é o conteúdo mais importante, por ser o conteúdo com certeza mais cobrado em provas, que são os tipos e os gêneros textuais, certo? Que eu estou sempre repetindo, sempre, e vou continuar, porque vocês já viram que realmente ele cai. E aí eu tenho essa tabelinha, vocês também têm já essa tabela impressa, vocês têm essa tabela no TD, vocês têm agora essa tabela na aula, e ela vai sempre aparecer porque ela traz informações muito importantes sobre os tipos textuais e os gêneros. O que nós vamos considerar? Tipo textual não é a mesma coisa que gênero textual. O tipo textual, ele é linguístico, o que caracteriza são elementos linguísticos, ele é restrito, nós temos apenas 5, e esses 5 podem se converter em 9, mas essa conversão é um processo, na verdade, de união dos que já existem. Então, um se junta com o outro, forma um sexto, outros 2 se juntam, formam um sétimo, um se divide em 2, que é o injuntivo, pode se dividir em 2, persuasivo e instrucional. Então, eles são limitados, eles não passam de 5, não passam de 9 quando há essa junção. Já os gêneros textuais, eles são ilimitados, eles estão sempre em processo de mudança, estão sempre surgindo, desaparecendo, porque eles são contextuais. O tipo textual é linguístico, é gramatical, já o gênero textual, ele é contextual. Ele surge a partir de um contexto, de uma situação comunicativa, de uma necessidade do falante da língua portuguesa de se comunicar. Então, daí existirem vários, ok? E aí vamos só analisar rapidinho os tipos textuais para a gente compreender. O tipo textual narrativo, ele tem por objetivo narrar, contar fatos, e esses fatos podem ser ficcionais ou reais. As características deles são o uso do verbo de ação, esses verbos predominantemente no passado, porque eu vou contar uma história que aconteceu, e aí para isso eu também vou utilizar marcadores temporais, por exemplo, logo, depois, em seguida, certo dia. Então, sempre marcando o tempo para dizer quando aconteceu essa história. A gente tem a presença de um conflito nos textos, ok? Essas são as principais características e eu quero destacar para vocês o marcador temporal, porque o Enem adora essa expressão para definir os textos narrativos. Já foram 2 questões em que ele trabalhou isso e as 2 ele trabalhou a ideia de marcador temporal, indicando uma sequência de ação. E ao lado vocês têm alguns exemplos de gêneros, esses aí são apenas alguns exemplos. O tipo textual é um dos elementos que vai configurar o gênero. Para identificar o gênero, eu vou considerar contexto de produção, quem escreveu, para quem, onde esse texto vai ser publicado, quem é o público-alvo, qual a intenção comunicativa e que tipo textual aparece ou predomina nesse texto, ok?
Nós temos o tipo descritivo, cuja intenção, o objetivo principal é descrever seres ou paisagens. E aí, para isso, vão ser utilizados verbos de estado, o ser, o estar, o permanecer, o parecer. Esses verbos vão estar no presente do indicativo, mas também podem aparecer nas formas nominais, o particípio, o gerúndio e o infinitivo. E o principal elemento caracterizador do tipo descritivo, as adjetivações, o uso de adjetivos para caracterizar. Já o tipo textual expositivo, seu principal objetivo é expor informações, é apresentar dados, ok? E aí, para isso, ele vai utilizar uma linguagem objetiva, os verbos no presente e vai para dominar o uso da terceira pessoa, por conta da objetividade e impessoalidade. Já o tipo textual argumentativo tem a intenção de defender um ponto de vista e apresentar argumentos que comprovem que esse ponto de vista está certo. Suas características são o estabelecimento de uma relação de causa e efeito, uma coisa acontece por conta de outra, logo a minha opinião está certa. Estrutura formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, e é isso aí vocês já conhecem do Enem, certo? As redações do Enem que precisam ter essa estrutura. E vai predominar o verbo no presente. Veja, o tipo textual sempre caracterizado por elementos da língua portuguesa. O último tipo textual que nós vamos ver é o injuntivo, e o tipo injuntivo, ele tem a intenção de fazer o interlocutor tomar uma atitude, colocar o interlocutor para agir, para sair do marasmo. E aí a gente tem características, o uso dos verbos no imperativo. Então, faça atividades de casa, estude agora nesse período, aproveite o período de quarentena para se dedicar aos estudos. Mas eu também posso ter um texto injuntivo com o uso dos verbos no infinitivo, nas suas formas nominais. Então, quando eu digo, por exemplo, estudar durante esse período pode ser muito bom para vocês. Eu disse estudar, pode ser. Qual é a minha intenção por trás disso? Convencê-los de estudar durante esse período de quarentena, ok? Então, eu também posso ter a injunção de uma forma mais disfarçada. Então, esses são os tipos, os gêneros textuais. Vocês vão sempre consultar essa tabelinha, ela é muito boa. Ela realmente resume bem aquilo que cai em prova, ok? Então, turma, a nossa aula vai se encerrando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu peço que respondam as questões. Em caso de dúvidas, entrem em contato, certo? E a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau.